entre sonhos, entre verdade, entre realidade, entre expectativa. Nós hoje temos uma convidada que saiu do norte ao sul. Ela mudou da restauração para assistente dentária. Ela saiu de um país totalmente caloroso para um país totalmente frio. Hoje nós temos o prazer de ter a Daiane aqui conosco. Seja bem-vinda, Daiane. Como você está? Tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo. E como é que tá esse calor europeu? O calor aqui é um pouquinho sofrido. Vim do país quente, mas aqui, quando é pra ser quente, é quente. Você já viu que a galera fala assim, ai, mas o brasileiro ele reclama bastante do calor europeu, mas lá é muito quente. Mas o calor europeu é úmido, né? Ao contrário, o calor europeu é umidão, é sem vento, seco. E dói na pele. Me disseram que era como se estivesse dentro realmente de uma estufa. E é verdade, pelo menos ano passado eu sofri. Estamos começando agora com o verãozão, né? Acho que eu tô sofrendo, tive insolação esse dia. Inclusive tem a marca aqui, gente, vocês não reparem muito aqui, que tem uma marca aqui que é do... De insolação, uma amiga minha também. Olha, mas eu vou te contar esse negócio da insolação, é sério, viu? Olha, eu fiquei 4 dias doente, garganta inflamada, febre, porque o calor não sai, né? Quando eu comecei a suar, eu achei que... Não, aqui é frio, quando é pra ser frio, diferente do Brasil, o calor é o frio que dura por um bom tempo, e o calor é que no Brasil, sei lá, venta mais, tem um calor mais... Tem o calor do brasileiro, né? Tem o calor daquele... Mas enfim. E aí? Conta pra mim, como é que tá aí esse verão, assim, além do calor? Aproveitando muito o verão. Agora, esse ano eu acredito que vou aproveitar um pouco mais, por conta mesmo da minha rotina que mudou, devido ao trabalho. Ano passado trabalhava em restauração, então tinha um horário mais rotativo, não aproveitei muito o verão. As folgas não era só no final de semana, era na semana e tal, então era mais difícil para eu aproveitar. Agora, esse ano eu tenho planos para ver se eu curto mais. Né? Você é bem aventureira também, né? Adora viagens, né, Daiane? Eu digo que é meu combustível para viver, eu acho. Gente, olha, a galera que vem aqui, pelo menos a Daiane é a nossa segunda convidada, né, do segundo episódio. E pelo que eu tô vendo, os demais viagem. Eu acho que o maior motivo que o pessoal brasileiro, o imigrante, vem para Portugal não é muito pela mudança de vida, não. Eu acho que é para viajar, não é? Mais fácil, não é? Ganhar dinheiro, ficar rico, eu acho que vem pessoas muito iludidas com isso. Né? Se vem com essa intenção. Óbvio que todo mundo vem na intenção de melhorar de vida, né? Sim, lógico. Sempre esse objetivo. Mas estar na Europa abre portas para conhecer muitos lugares. Então, eu acho que muita gente que tem coragem de sair do Brasil, sair do país que for, para vir para Portugal, acredito que seja muitos desses. Um desses motivos, né? Sim, e uma coisa que eu vejo, né, do pessoal que gosta muito de viajar assim, igual você, é que quando vocês invocam em viajar, vocês conhecem os países europeus mesmo, né? Nem o próprio português, ou verdade. Ou sueco, ou o povo europeu que tem a oportunidade. Isso eu já reparei. Eles não fazem igual quando... Tem pessoas que eu conheci, portugueses aqui, e que nem tem, fala, eu não tenho passaporte. Sempre nem precisam de passaporte para viajar para o país que é aqui do lado. Tipo, e vejo que não tem experiência muito, tem gente que não conheceu tantos países como, às vezes, nós que somos do Brasil, que tem mais dificuldade para sair do país, acaba conhecendo mais do que eles. Sim, e às vezes, quando a gente pergunta para eles assim, então, você conhece a Europa toda, né? Eles falam assim, eu nunca saí daqui. Verdade. Eu sou casada com um português / cabo-verdiano, como eu falo, né? Ele só nasceu aqui, né? A família dele mesmo é de Cabo Verde, e ele tá viajando agora comigo. E qual foi, assim, dos países que você viajou que você gostou mais? Do que eu gostei mais até o momento, eu acredito que eu gostei de todos os países, sempre a gente tira um bom proveito de todos, né? As minhas primeiras viagens e tal, depois que eu vim para a Europa, então eu acho que, não sei se bateu aquele encanto, assim, né, tipo, embora outros lugares que eu já tinha conhecido antes também, para mim, são surreais e sensacionais,
Mas Londres me chamou a atenção, acho que pelo fato de, nossa, é um país difícil de se entrar, Sim. tem toda aquela dificuldade, tá? E tal, toda aquela fantasia que a gente tem, a Tower Bridge, é Tower Bridge, Uhum. tem a... Ela sabe mais que eu, se ela tá falando certo ou errado, vocês que vão contar, viu, gente? Tower Bridge, Tower Bridge, não sei, tá? Não sei, eu nunca fui. Não, meu inglês não é muito bom, ainda tenho que melhorar. Mas, assim, ver o Big Ben, ver algumas coisas assim que eu vi só por fotos. Sim. Inclusive, eu tenho um conhecido meu que eu devia ter, sei lá, meus 14 anos na época. Ele me mostrou um álbum de fotos, ainda naquela época que revelava foto. E ele tinha morado lá na Inglaterra. E eu vi aquilo ali, aquelas fotos, falando, cara, que lugar louco, diferente. Eu tinha uns 14 anos, nunca na minha vida, naquela época, imaginar que eu andaria de avião. Mas mesmo assim, eu vi aquelas fotos meio tipo, gente, um dia eu quero ir para esse lugar. Você falando aí agora, né, que viu o seu primo, ele te mostrou aqueles álbuns e você falou que nunca imaginou na sua vida. Esse sonho aí de viajar, você já tinha desde pequena? Ou foi alguma coisa assim que, além dessas fotos que o seu primo te mostrou, você vê outras pessoas vivendo outra experiência e quis viver também? Eu acho que eu já tinha desde pequena e não sei dizer exatamente desde quando. Uhum. Mas eu tenho memórias de eu brincando no quintal de casa e vendo o avião passar. Sim. E eu ficava, gente, como que deve... Eu lembro disso, eu não faço ideia quantos anos eu tinha. Mas eu ficava imaginando, como será que deve ser ver lá de cima, andar de avião? Você e era uma coisa curiosidade, muito... né? Era anos 90, então era assim, uma coisa muito fora da nossa condição, da nossa realidade, do nosso meio, do nosso parâmetro, de todos os nomes que a gente pode dar, né? Era difícil. Só que eu lembro que quando eu fiz a minha primeira viagem de avião, que foi de São Paulo para... Primeira viagem foi para Alagoas. Uhum. Eu lembro que a gente falou, eu e minha irmã, falamos pro meu pai, né, que íamos viajar para Alagoas. Ele, tipo, desacreditou. Como assim? Porque era uma coisa muito difícil. E isso eu já tinha meus 20 e tal anos, né? Acho que alguma coisa do tipo. 20 e poucos anos. Apesar de ter essa cara tão nova. Eu sou vivida. Ela é bem vividinha, tá? Tem 2 brincadeira. 3 décadas jamais. Já 3 décadas e meia. Mas também quer contar logo com a idade. Quer contar logo. Faz parte da história. Eu ia fazer um suspense e você quer contar. Faz parte da história. E foi a primeira vez que vocês viajaram de avião? E aí eu lembro meu pai, tipo, como assim? Vocês viajar? E a passagem nem foi tão cara naquela época, já tipo 300 e poucos reais. Claro, né, que tudo é mais, quanto mais antigo, tudo pesa mais. Mas, enfim, eu lembro que parecia uma coisa impossível de sair de São Paulo para ir para outro estado. E as coisas foram cada vez, viajando aqui, viajando ali, e de repente eu tive um sonho não, eu imaginava de ver na televisão um lugar que eu queria muito ir, que era o deserto do Atacama, no Chile. E eu falei, gente, eu preciso ir para esse lugar. Ali era mais paisagem. Sim. Preciso ver esse lugar de perto. Via Globo Repórter, via, acho que, Glória Maria. Oh, Jesus. Música inspiradora. Aí ele falou assim, você é a Glória... Glória Maria, eu, que é a próxima Glória Maria. Mas eu via Globo Repórter, eu acho que também eram outras coisas que, hoje, parando para pensar, eu amava de ver Globo Repórter quando era para mostrar países, lugares assim. Já gostava de ver. Eu não imaginava, naquela época eu não imaginava que ia pegar gosto por isso. Sim, e você falou assim, desde pequena você ficava olhando pro céu e né, tinha essas curiosidades. E além do seu pai, não, porque ele não cortava as suas asas, ele só achava que era muito difícil a realidade, né? Ele não falava, você não vai conseguir. Quem mais deu apoio nisso? Não, inclusive, meu pai só não cortava minhas asas, como ele acha que é o mais incentivador para eu viajar, assim. Todas as outras vezes, quando eu fui tendo viagens, ele faz questão de levar no aeroporto. Parece que teve... tanto é que... Sim. Tanto é que agora, qual foi a viagem? Não foi essa de agora. Não foi. Agora eu já não lembro se foi essa última viagem ou se foi uma anterior. Mas meu pai saiu... Não, foi uma anterior. Meu pai saiu da cidade onde ele estava, que era na cidade da minha irmã, onde ela mora hoje, e só para me levar para o aeroporto. Depois, no dia seguinte, praticamente, tipo uma viagem de 4 horas praticamente, ele voltou para poder me levar no aeroporto e voltar depois.
Eu fiquei, E, gente. cara, pra ele devia ser muito mais difícil ainda. Seu pai também é negro, né? Sim, não é sim, só sim. sua mãe. Minha família toda. É, a família toda. E imagina, já era difícil pra quem era pobre. Agora imagina pra quem é pobre e negro, como nossos pais. E ele vendo a filha dele fazer isso. Ele deve achar não. Ele se sente muito bem, ele se sente realizado. É como se você estivesse realizando esse sonho pra ele. Parece, né? Às vezes eu sinto isso assim, porque ele apoia dessa forma, né? Ele gosta de estar sempre junto. Uhum. Eu vejo que ele fica empolgado quando eu tenho alguma viagem assim. Isso é muito legal. Diferentes, assim, eu sempre me reinvento quando tem necessidade. Mas a restauração foi minha primeira oportunidade aqui, né, em Portugal. Sim. Primeiro, quando eu cheguei, no dia seguinte que eu coloquei o pé aqui em Portugal, eu comecei a trabalhar numa hamburgueria. Uhum. Foi por meio de um conhecido que nem sabia que eu estava vindo para cá. De repente, em 2 semanas antes de vir, me deu essa oportunidade de começar na hamburgueria, o que foi muito bom, porque era um trabalho part-time e tal, e era um trabalho muito tranquilo. Era mais fazer lá alguns drinks, milkshake e tal, sim, e fechar as mesas. Só que aí eu fiquei ali 1 mês e meio, porque era um trabalho que não tinha muita necessidade de ter uma pessoa para isso. E dali eu fui procurar um trabalho com um contrato, que eu precisava também. Sim, até pela questão do documento, da documentação, né? Sim. Aí, e sim, segurança também, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente quer só trabalho por contrato por causa de documento. Não, a questão da segurança também, né? Principalmente por causa da segurança. A gente trabalha com segurança, pelo amor de Deus. Precisa. E aí eu fui para uma empresa muito boa, por sinal, tem muitos restaurantes aqui em Lisboa. E só que também eu entrei bem no dia 26 de dezembro. Pensa. É um dia fraco? Ou tava lotado? Acho que é o dia mais lotado do ano. Depois do Natal, as pessoas comem fora. Os turistas, eles não vão fazer. É turista. A maioria que vai nesses restaurantes é turista. Mas você trabalhava mesmo no centro ali de Lisboa? Não, no shopping. No shopping ali, no shopping. Dia 26 tu ainda tá comendo o resto da ceia. Não, não vem não, gente. Na casa de vocês, tu não comia 3 dias, até dia 27. Não, mas pensa, a gente tá num país turístico. Ali no shopping, nesses restaurantes, vai turistas. Os turistas não vão comer em casa. Eles vão comer fora, geralmente. Então, eu não sei te dizer se no dia 25 fechar. Acho que, no ano passado eu trabalhei dia 25 e acabava mais cedo o expediente. E fecha, acho que só no dia 1. Então, acho que, e ainda assim, no dia 25, iam pessoas até 4. Iam pessoas, porque as pessoas não. Normalmente faz ceia, mas geralmente faz ceia quando tá com a família. Sim. Agora, se você tá viajando. Se você tá viajando, você não vai fazer ceia. Isso tá certo. E eu entrei no dia um dos dias mais cheios, a semana mais cheia, sem ter experiência de nada em restaurante, de saber quais são os pratos que põe ali para sobre. Sabe, qualquer prato para tal tipo de prato, por exemplo, salada, dependendo do que vai comer, tem um tipo de prato específico. Sim. Eu não sabia a carta, não sabia nada, e eu entrei bem nessa semana. Então foi assim, uma loucura que durou ainda muito medo, e trabalhei com medo, acho que durante muitos meses. Foi uma loucura, de verdade. Teve assim, aquele medo. Era mais medo, vergonha, receio, insegurança. Tudo, porque eu tinha que aprender mesmo. Tipo, no mesmo dia que eu entrei, eu já tinha que ir lá tirar o pedido, sendo que eu não sabia ainda o que o restaurante vendia praticamente. Sim. E já ter que ir atendendo, anotando os pedidos. Parece coisa simples, trabalhar em restauração, mas não é. Na prática, ainda mais em dias movimentados, é doideira. É bem complicado, né? É doideira. E esses restaurantes que são, tipo, não é um restaurante 5 estrelas, mas é um restaurante 4 que exige uma certa formalidade. Não é restaurante que você pega o prato de qualquer jeito, vai tirando, não. Você exige uma certa formalidade ali para montar os garfos dos clientes e tal. E como eu não era uma pessoa de frequentar esses tipos de restaurantes, que talvez seriam coisas básicas que pessoas que frequentam restaurantes saberiam, sim, eu não tinha costume de frequentar assim. Então, para eu trabalhar num lugar assim, meu Deus, foi uma luta. Eu acredito que foi experiência, não foi luta. Foi uma grande experiência. Foi um grande desafio. Olha aí, tá vendo? A gente arruma uma palavra e ela vem com a certa. Foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Experiência, mas foi um grande desafio, real. Aprender na prática. E foi assim. E o pior é que, como tinha muita gente ali
trabalhando junto, era muita gente querendo meio que te ensinar, só que meio que atrapalhava, porque um falava de uma coisa, o outro falava outra, e tem um padrão, só que além do padrão tem também o jeitinho que se dá para do funcionário. E você tem que entrar na onda dos teus colegas, porque não adianta o teu padrão falar assim, olha, esse aqui é o que tu vai tomar. Mas dependendo da situação que aí teu colega fala assim, não, come 3 dessa aqui e volta pra trabalhar. E aí você não sabe quem você ouve. Aí uma hora você tá fazendo de um jeito, aí o outro fala, não, é daquele jeito. E aí eu demorei pra perceber que, tipo assim, não era padronizada a situação toda. Tem, né? Tem seu jeitinho, tem seus 3 segundos de... E aí depois que eu fui ver que mudava, dependendo da pessoa que tá atendendo, mudava o jeito de se fazer. Enfim, eu sei que demorei um bom tempo para pegar o jeito ali na restauração. E acho que também pelo fato de ser uma época muito movimento, era mais difícil. Tentava explicar, tinha gente que tinha um pouco mais de paciência, outros não. Então, foi ali, o público, eu falo que quem vai diretamente ao público, eu não tô falando só da área de saúde, porque a galera tem muito que falar assim, eu trabalho com o público, eu sou enfermeira, eu sou médico dentário, eu sou assistente dentário, eu sou higienista, eu sou dentista. Mas diretamente servindo. Trabalhar, acho que ali, igual você já trabalhou servindo o público, não, na parte de servir, da comida, da bebida, de servir a simpatia, servir, de ser psicóloga, palhaço. Eu falo que é tudo. Porque o garçom em si, o empregado de mesa, porque no Brasil a gente fala garçom, né? E aqui em Portugal nós falamos empregado de mesa. Em si, o empregado de mesa, ele tem que ser tudo aquilo. Quando, na verdade, ao meu ponto de vista, tu só tem que ser educado com ele e deixar ele fazer o trabalho dele. Sabe? Acho que a gentileza já tem que vir de dentro de você e deixar ele em paz. Mas muitas das vezes você quer que o garçom ele limpe o suco que o teu filho derramou, né? Ele quer que você, no caso, o cliente, ele quer que o garçom limpe o suco, ele quer que o garçom seja o amigo dele, meu camarada. Você aluga a gente. E você tem que conversar. E tá no meio do pico do atendimento. Amigo, isso, aquilo. Ainda mais quando sabe, quando vê que é brasileiro, né? A gente estando fora do Brasil, aí às vezes quer conversar, quanto tempo tá aqui. E quantas vezes, né, acontecia isso? Mas assim, os pacientes, agora eu confundo as linguagens, mas os clientes, eles não era minha maior dificuldade, não. Os clientes realmente eram tranquilos. Claro, um ou outro, às vezes, tirava a paciência. Tem cliente que nem olha na sua cara, que faz o pedido como se realmente a gente tivesse assim... Como se você não existisse. Faz o pedido, não olha na sua cara, simplesmente não te trata como qualquer coisa. E tem alguns que às vezes é até simpático demais e às vezes atrapalha um pouquinho ali, porque a gente não pode dar atenção só para eles, porque tem uns que pensam que é atendimento exclusivo de mesa, e não é assim, gente, a gente tem um setor para cuidar. E aí acaba atrapalhando um pouquinho o nosso... Ainda mais em restaurante de shopping, que as pessoas geralmente estão ali para fazer compra e tal, e exige muita agilidade, coisa correndo, as pessoas andaram horas lá fazendo compras, aí querem sentar para comer, estão morrendo de fome, pessoas com fome, você sabe como é, né? E são bem grossas também, né? Pessoas com fome. Eu acho que o ser humano, quando vai no restaurante, pelo menos em uma parte, eu não sei de onde eu tirei esses dados, mas eu vou falar, pelo menos uns 80%, as pessoas, quando vão no restaurante, eu acho que ela pode trabalhar da pior profissão, porque a pior profissão para mim é roubar. Roubar não é profissão, mas vamos falar. Mas tem uns que fazem como profissão. Tem uns que fazem como profissão. Não é digno, entendeu? Porque para mim o que não é digno é roubar. Mas quando vai no restaurante, simplesmente quer tratar a pessoa de qualquer jeito. Eu tenho dinheiro, eu posso. São pessoas realmente mal amadas. Não é mal amada. Mas mal, não sei. Elas são. Tem uns lá que são assim, gente, vai ali, já conhece as pessoas que trabalham ali, e eles não faz questão de cumprimentar como assim, uma pessoa que você conhece, está ali com frequência, toda semana às vezes está ali. E, sim, ninguém tem obrigação, mas, sabe, aqueles clientes que são frequentes, mas continuam assim,
Você vai voltar ali outro dia. Já imaginou se alguém acidentalmente deixa teu bicho cair e coloca no prato de novo? Meu Deus. Tu já imaginou se a tua batata passa na língua de alguém e vai no meio das batatas? Que horror. Tu já imaginou se acidentalmente alguém pisa assim, rapidinho assim, no teu alface e leva de novo a tua alface? Para de ser chato. É verdade. A Dai, Que horror. você não fazia, Deus a Dai não fazia nada disso. Não, gente, não, naquele não. Isso é uma coisa que... Isso é desumano, também é até estragar a comida, né? Não, lá tinha um protocolo... Lá tinha um protocolo, não era bem assim, não. Não tinha um protocolo lá que ela tinha que seguir esse protocolo, então ela não fazia não, viu, gente? Já pensou? E daí, assim, nesse, vamos falar agora um assunto assim, que eu queria até colocar um pouco mais... Se você não quiser, a gente também não precisa entrar muito a fundo nisso, né? Como mulher negra, preta, tinta, como diz, afro, brasileira, como que é? Como é que você está lidando com isso hoje? Porque a gente sabe que essa história de morreu, eu sei, né? Você sabe, nós que somos negras, né? Sabe que não morreu. Mas assim, um papo de... Vamos suavizar isso aqui, de negronas. Um papo de negronas aqui rápido, um bate-bola aqui rápido de negronas. Como é que tá aí fora, cara, pra ti? Olha, a gente sempre imagina, né? Ai, Europa, lugares racistas e tal. Das viagens que eu fiz, realmente eu já levando como exemplo, quando eu saí do Brasil para vir para a Europa, para viajar, para conhecer primeiro, né? Antes de imaginar que eu ia migrar para cá. Me surpreendi muito. Eu vim com receio e tal, ainda mais que eu vim sozinha, encontrei algumas pessoas que eu já conhecia em alguns países e tal, mas algumas partes eu fiz a viagem sozinha. Me surpreendi muito, positivamente, que não achei que sofri racismo. Agora, como imigrante, não que eu sofra racismo em si, na prática ali, mas... É mais difícil por você ser negra, a imigração. Acredito. No Brasil tem um pouco disso também, mas aqui a gente no Brasil, vamos ser verdadeira, não é porque a gente é brasileira não, mas no Brasil o racismo também tem. E assim, a gente tem que mostrar 5 vezes mais, 10 vezes mais a nossa capacidade de alguma coisa. Tem essa sensação às vezes, né? Enfim. Eu também sinto isso. Por exemplo, se eu comecei isso aqui, parece que eu tenho que ser 10 vezes melhor para que isso dê certo. Eu tenho que falar algo que, se uma pessoa de tom mais claro falasse, estaria tudo bem, sabe? Sim, eu sinto isso porque também, das experiências que eu tive, depois de mim entraram outras pessoas, né, e percebia que quando era negra, o tratamento parecia ser um pouquinho diferente. Você já reparou que agora já falando assim, nós duas aqui, quando você sentava no seu trabalho, o olhar era diferente pra você? Você já sentiu isso, tipo assim, tá fazendo corpo mole? E quando a outra sentava, tá cansada? Sim, assim, o sentar, como eu só sentava pra comer praticamente, em restauração a gente tem que ficar pé o tempo inteiro, 95% só senta pra comer, literalmente. Então, no meu momento de comer, era meu momento de comer, né? Ninguém olhava torto. Mas entendi a sua pergunta do sentido de, tipo assim, quando tá sem movimento no restaurante, ou em qualquer área, quando tá sem movimento, se você tá ali esperando, como outros às vezes estão ali esperando chegar um cliente e tal, faz parte do trabalho, a gente tem que ficar ali à espera do cliente. Sim. Só que, às vezes, eu sentia que era necessário estar ali, me mexendo, limpando o que já estava limpo, vamos dizer assim, só para mostrar que está fazendo alguma coisa. Se ficar com aquela mãozinha para trás, assim, mas isso é um pouquinho mais específica, às vezes. Aquela olhada, tipo assim, você não vai fazer nada. Mas isso também já tem um pouquinho de mim, que eu sempre me cobrei muito, eu sempre fui muito de querer mostrar que dou o meu melhor. Eu também tenho um pouquinho disso.
Mas sentia também que as outras pessoas esperavam um pouquinho mais, às vezes. Já vi pessoas, enfim, não fazendo nada, de Sim. conversinha com outras pessoas e não sendo chamada atenção. Isso vi várias vezes, quase diariamente. E não ser chamada atenção. Aí agora vai você lá, tá conversando com alguém. Que me livre, na hora chega, filha. estão fazendo parada, né? Enfim. Não pode ficar parada, vamos fazer alguma coisa, está muito ociosa. Você já ouviu essa palavra? Sim. Eu trabalhei numa empresa muito grande, inclusive, e essa menina uma mulher veio pra mim e falou assim: nossa, você tá tão ociosa. E aí no outro dia eu fui trocada, né, de função, e outra menina de pele branca, né, fez a mesma coisa que eu uma semana depois, e aí ela respondeu. A pessoa falou assim: tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela estava exatamente no mesmo local. Não, isso é real. Acontece. Na mesma quarta-feira, que era uma quarta-feira tranquila, olhando o telefone, tipo, a mesma coisa, porque nesse dia, nas quarta-feiras, eram dias tranquilos, tá? Eu sempre trabalhei na área odontológica, como eu já tinha dito aqui. E eram dias tranquilos, porque dia de limpar gaveta, dia de fazer estoque, dia de fazer inventários, essas coisas, eram dias de sábado. Era para isso que a gente trabalhava no sábado, não era para fazer na semana. E exatamente na quarta-feira, era a tarde que era, eu não lembro se tinha semana que era tarde, tinha semana que era manhã. Era mais tranquilo. E justamente nesse momento, toda vez que ela chegasse, ela ficava me olhando. E depois eu percebi que a outra podia ficar assim. Não, isso é real. Isso é real, gente. Infelizmente, tem pessoas que vão achar que é mimimi, achar que é mania de perseguição, mas não. Não é. É real, acontece de verdade. E você já reparou que muitas das vezes as negronas, elas começaram agora, né, a ter isso, mas muitas vezes elas não tinham empatias com a gente também, quando elas tinham um cargo. Hoje em dia, eu acho que com a informação, né, que nós temos, né, umas com as outras, eu vejo o cuidado maior, né, de nós, mulheres negras. Gente, só para contar aqui, negrona, a gente usa muito no Brasil, e é um apelido muito carinhoso que temos entre mulheres negras, né, Dai? Então, assim, eu sei que aqui, pelo que eu sei um pouquinho, se eu não estiver enganada, tá? Eu acho que o termo aqui não é muito usado porque não é legal. Tipo, chamar de preto, igual a gente chama lá, eu acho que não é muito... Não, até eu já ouvi dizer que aqui eles têm mais, os portugueses, eles têm mais, dirigem a gente como preta, não como negra. Isso. Eu já vi falar que sim. Mas tudo depende do tom de voz que você usa e do contexto. Porque, tipo, podem chamar de preta, negra e tal, mas tudo depende do contexto do tom de voz. Exato. Dá pra perceber quando tem lá um fundinho racista, como quando não tem. Dá pra perceber. Tá? Então aqui nosso papo é de negrona, irmãs, amigas, tá? A gente não se preocupe. E assim, eu vejo que hoje em dia, com a informação, elas estão... Aliás, eu acho que a gente tá cuidando mais uma das outras, sabe? E você acha que pra você também é assim? Tipo, você acha que ainda não, né? Então, as experiências que eu tive, as pessoas não são muito de dar apoio, não. Mesmo ok. Nem quem ali que poderia entender nosso lado tal, também não tinha muito apoio assim, não. Eu sentia isso mais entre as mulheres, né, uma com as outras, assim. Mas, como diz, no mundo masculino que eu vejo mais entre homens negros que eu vejo mais isso, sabe? Por exemplo, vamos supor uma coisa, Pablo Marçal. Se ele solta um curso, todo mundo quer ir num curso. Agora, o seu Jorge da vida, se ele soltar um curso, quem é que vai nesse curso? Eu acho que o seu Jorge não vai fazer isso, né, gente? O seu Jorge já perdeu tempo dele sendo coach pros outros. Entendeu? Mas, não, porque o seu Jorge é um grande cantor. Pelo amor de Deus, ele não perderia o tempo dele com isso. Mas você já imaginou, assim, que a galera... O apoio. Eu sinto que mudou um pouquinho, que cada vez muda um pouquinho, né? Mas... Você falando assim que acha que ainda não... ainda acho que tem muita coisa pra gente caminhar, né? Muita. Eu acho que sabia que isso também é um pouco meu. Eu acho que eu quero cuidar
Das pessoas. Não, mas nem todo mundo pensa igual, infelizmente ainda. Né? Eu não sei se tem a ver com a cultura, né? Aqui, que assim, em questão do Brasil é diferente. No Brasil, as experiências que eu tive foram diferentes. E no Brasil a gente é mais assim, de querer cuidar, empoderar mais as pessoas. Agora aqui não, é cada um por si. E ninguém fica comprando muitas coisas, questões dos outros, não. Sinceramente, acho que pela minha experiência que eu tive, o pouco que eu tive daqui, que eu tenho 1 ano e meio aqui, passei por poucos lugares ainda, mas acho que... Pela situação que já passou, não é nada disso. Não, aqui acho que é um pouquinho mais cada um por si. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que eu ainda estou muito ligada ao Brasil, mesmo depois de 4 anos aqui. Porque eu acabo ainda com esse meu jeito. As pessoas falavam que, 1 ano e meio você vai... Então, mas agora você falou uma coisa que me fez lembrar, porque a gente trabalhou pouco tempo juntas, e o que você me falou um dia, depois também, não tem problema. Você falou pra mim um dia, é uma coisa que eu faria pra outras pessoas. Às vezes dá um alerta de alguma coisa que não é legal e tal. O que você fez, eu faria com outras pessoas. Mas aqui é pouquíssimas pessoas que fazem isso. E chegar a falar, dar um toque, de tipo, sério? A gente trabalhou pouco tempo juntos. Mas eu sou do tipo, eu lembro que eu trabalhei com outras pessoas que entraram depois de mim, então já tinha uma certa experiência de onde eu estava trabalhando, e eu tentava dar um toquinho. Não falava muito, porque eu não conhecia muitas pessoas, e hoje em dia não dá, né? Mas um toque de tipo assim, olha, cuidado com isso, né? E eu lembro que você fez isso. Mas foi a única, eu acho, de todo esse tempo que eu tô aqui, ninguém me chegou em mim dar um toquezinho de como é as coisas. Delicadamente, sem querer... Onde você tá pisando e tal. Não, eu tenho medo... Sabe o que eu tenho medo? A minha mãe é dona de padaria e também restaurante. Eu nem sei se minha mãe tá com... Eu acho que minha mãe não tem um restaurante mais... Eu não sei, mas enfim, hoje ela tem a padaria, ela tem muitas meninas. E a minha mãe também é negra. E minha mãe trata as funcionárias dela, se eu não estiver enganada, elas são 12 meninas. Mas a minha mãe, eu sei que ela trata as funcionárias dela como se fosse realmente da família. Elas sabem o lugar delas de funcionárias, mas isso eu não estou falando dessas agora, estou falando do longo de todas que ela trabalhou, inclusive das que eu já trabalhei quando a gente estava no restaurante, das meninas que a minha mãe tratava elas muito humanamente. E é uma coisa que minha mãe falava muito: você não pode achar que porque você está numa posição de um integral, ela não falava com essas palavras, mas é o que eu entendo hoje, o que ela queria falar para mim. Você não pode achar que porque você está um degrau, você é melhor que alguém. Você não pode fazer isso, entende? Então, eu tenho pavor de ter um comportamento que vai, assim, que a pessoa vai achar que eu tô sendo mais. Eu tenho sempre tive isso também como pensamento, sempre. Quando eu tinha aqui, por exemplo, alguém que entra depois da gente, mas que você tem que passar um serviço, alguma coisa, eu também sempre tive muito cuidado para falar, para não achar que eu tô querendo mandar, que eu tô querendo ser mais. Sempre tive esse cuidado. Sempre. Real. E outras pessoas, aqui principalmente, eu já percebi que, mesmo a pessoa fazendo a mesma coisa que você, só tem lá 2 meses a mais que você, a pessoa querer falar como se tivesse, como se ela fosse superior, como se ela tivesse um cargo, sendo que ela faz simplesmente uma coisa, ganha a mesma coisa que você, só que querem te ensinar como se estivesse mandando em você, só porque tem um pouquinho mais de experiência. Então, aqui eu senti muito essa diferença, assim. Você sentiu essa... Ah, é? Eu não sabia quem era. Logo quando eu cheguei, eu não sabia quem era. Eu não vou te mentir também, não, tá? Eu vou mentir, não. Eu não trabalhei muito aqui também, não, viu? Eu trabalhei muito no Brasil, tá? Não vou ficar mentindo, não, porque eu tenho 14 anos de experiência, mas trabalhar na minha área, que foi fazendo descaracterização, raspagem, essas coisas. Eu trabalhei no Brasil como técnica de saúde bucal. Aqui eu pinguei nas clínicas. Logo encontrei meu marido me embuchou, casou comigo, casou, me levou pro altar, entendeu? Aí me embuchou, me tornou. Aí eu fiquei dentro de casa, né? Aí depois teve meu sogro, meu sogro amicíssimos. E eu, quando eu tava grávida, e meu sogro chegou a falecer, então eu cuidei dele. Então eu quis, não foi ninguém que me pediu, eu quis ficar para cuidar dele. Tinha a opção de colocar outra pessoa para cuidar, mas eu quis ficar e cuidar do meu sogro. Né, isso eu gosto de falar, porque não tem problema se usar um dia esse vídeo de prova, porque é uma situação que eu nem coloco em causa, tá? Tipo assim, um dia você perdeu muito tempo. Não, eu que quis, viu?
Eu e meu sogro, nós era parça. Nós era muito amigos mesmo. Então, assim, eu particularmente, eu trabalhei em 2023, 2020, eu cheguei em 2022, né? Em novembro de 2022. E trabalhei 2023 todo, trabalhei, abri um negócio para mim, 2023, 2024, que foi estética, né? Fechei, conheci o Fábio, casei com o Fábio. Conheci o Fábio, casei com o Fábio, casei não, amiguei com ele em maio, né? E aí, esse ano eu casei no civil e o ano passado eu casei no religioso. Então, assim, eu tô com ele 2 anos e meio, foi tudo muito rápido. E esse tempo que a gente foi casando, que a gente teve filho, e teve a situação do meu sogro, eu tive que ficar em casa, né? Mesmo que eu queria, eu não tinha outra opção também, eu tinha que ficar em casa, né? Então, ai, meu Deus, eu queria espirrar até ó. Então, assim, o pouco de contato que eu tenho, quando eu tenho, eu gosto de tratar as pessoas bem, para que elas me tratem bem também. Só que essa questão eu acho que faz parte da nossa personalidade mesmo. Né? Tem um pouco também. Aqui já percebi que não só a personalidade e a cultura também, eu acho, né? Infelizmente, é um pouco cultural. Eu acho que o pessoal ser um pouquinho mais frio. Então, você acha que aqui não existe muita sororidade? Muita não. Olha, com 1 ano e meio, acho que tu viveu mais do que eu aqui. Pode ser. Porque eu ficava também um pouquinho trancada. Não, é muito, muito... Eu lembro de uma pessoa, né, que eu já trabalhei junto, falou, percebeu que eu estava tendo um pouco de dificuldade de me adaptar ali no trabalho e tal. Aí falou, não, o dia que você precisar, pode contar comigo, não sei o que tem, você tem meu número e tal. Precisei. Atendeu? Respondeu mensagem? Até hoje é aquela mensagem ignorada. E era questão de trabalho, questão de um acidente de trabalho que aconteceu. E eu estava no hospital, eu não sabia como funcionava muito bem as coisas aqui, quando é um acidente de trabalho. É uma dor que eu comecei a ter na mão por causa do trabalho. E eu precisava saber como que funcionava a questão de dar a entrada, né, por causa de ter acontecido um trabalho. Só precisava de tirar essa dúvida. Peguei, mandei mensagem no WhatsApp, perguntei, oi, tudo bem? Eu sabia que não devia estar no trabalho no momento, estava fora do trabalho. Então eu até entendi que talvez a pessoa nem poderia responder, porque ela está na vida dela normal e é um assunto de trabalho que eu queria. Só que sua vida também, né? E eu até entendia nisso. Só que eu mandei mensagem, tô com uma dúvida, posso te ligar? E tinha feito pouco tempo que a pessoa tinha falado isso. Quando precisar, pode falar, não sei o que tem, você tem meu número. Nunca respondeu. E eu fiquei sem saber, sem a informação de se eu poderia acionar o seguro do trabalho. Nem o assunto sabe qual era, né, que eu precisei de ajuda. Enfim, então, assim, ajuda. Teve, mas assim, obviamente, teve o lado bom. Eu conheci pessoas muito boas aqui que me ajudaram. Claro, a gente conhece. Fora do trabalho em si. Fora do trabalho em si. Teve pessoas que me acolheram mesmo, então... Ainda há pessoas boas, né? Com certeza. Não pode achar que, nossa, não. Ninguém vida difícil, não, pelo contrário, tem. Acho que é um estressezinho que acontece em qualquer lugar do mundo, não importa onde a gente seja. Todo trabalho tem o seu estressezinho, né? Sim. Eu vejo, porque tem amigos meus que eu converso que ainda falam das dificuldades que está tendo no trabalho no Brasil. Então, o estresse vai ter em todo tipo de trabalho, eu acho. Mas tem algumas coisas que a gente vê que faz parte mesmo de serem pessoas um pouquinho mais eu por mim mesma, não é muito de querer ajudar o outro. Agora... então eu acho que eu tô um pouco iludida ainda nesse aqui. Eu acho que eu tô um pouco iludida, gente. Sim, não, aqui infelizmente é muito cada um por si. Saiu do trabalho, esquece. Gente, não, você trabalha, eu continuo em amizade com as pessoas. Poucos que querem manter amizade. Gente, eu não sei, tem as pessoas que eu gosto de manter. Mas na verdade eu conheço muita gente. Eu tive a noção que eu conhecia muita gente. Eu falei, como é que eu conheci esse tanto de gente? Não, são poucos, mas assim, tirando as pessoas, enfim, tem pessoas dos trabalhos que eu já tive, que eu mantenho um contato, não foram muitos trabalhos, mas que eu mantenho um contato, mas dá pra contar na mão, nos dedos, quantos são. E teve outras pessoas que fui conhecendo ao longo daqui, da vida social aqui, e que você pode contar, isso aí sabe? também.
amigas de outros lugares. Mas também, assim, entrou, saiu, briga, a gente briga e não quer falar mais, aí cuida de adolescente, cuida de juventude, não sei o quê, e vai pra baixo da égua, aí é pra cochichina, não me enche mais saco, eu vou te bloquear. Acontece, mas tem uns amigos que ficam mesmo. Não, tem sim, boas amizades aqui, sim. Tem, né? E o amor? Aí... Bora falar aqui. Tu vai querer um gringo ou tu vai querer um brasileiro? Verdade. Não. Sair do Brasil para arranjar brasileiro. Já teve oportunidade enquanto eu estive lá. Não, apareceu. O mundo é muito grande para. Não. Eu também quis, também não quero mais, não. CPF, manter o nome Silva. Não, para quê? Eu assino Monteiro agora. Monteiro? Eu assino Monteiro agora. Não, assim, não, tô brincando, mas obviamente que brasileiros, tem um borogodó, né? Tem a questão de a gente se entender culturalmente e tal, sim, né? Tem a questão cultural bate muito forte, gente. É um choque cultural, existe. Mas eu falo, o mundo é muito grande. Não vamos passar pano pros brasileiros também, não. Tá? Os brasileiros não querem as pretinhas também, não, tá? Não quer nós também, não. Por isso que a gente bandeia lá pros europeus, vou logo falar aqui, entendeu? Porque gosta de ficar falando que a gente não quer vocês, né? Só quer os europeus, não quer... Não. Mas não quer nós também, não, que é só as brancas. Não vou também passar pano pra vocês, não. E os europeus, vamos esquecer os brasileiros. Não, na verdade, assim, eu não sei. Quando a gente se interessa por uma pessoa, a gente não vai perguntar qual pessoa, você é de onde, pra saber se me interessa. Eu não sou assim, mas, né, não é bem isso. Mas pode acontecer, a porta está aberta para conhecer, o mundo é muito grande para ficar só no Brasil. Pra quê? Lógico. Eu acho que tu combina com um russo. Assim, meu Deus, russo. Um alemão. Não imaginava. Um belga, assim, também combina bem contigo, um belga. Gente, essa mulher, olha só. Olha, elogiei ou não elogiei? Eu fiquei elogiando ela, assim, gente, essa pele linda, esse cabelo lindo. Não acredita? Olha isso. Ai, uma beldade dessa hoje aqui, né, meu Deus? Meu pode. Imagina. Mas eu acho que daria muito certo assim, com um russo assim. Nossa, russo eu não imaginei conhecer um russo. Nunca imaginou conhecer um russo? Não. Tu quer conhecer quem é? Não sei, depende. Eu tô achando que é tu pede. Já até imaginei uns coreanos, mas russo não tô brincando. É só porque assim, eu vi teu status e era uma coisa que eu ia falar. Sério. É só... Eu gosto da cultura, gosto da música. É só por isso. Ah, entendi. Gosto da cultura e música. Dá uns match nos coreanos aí. A coreana sabe já. Sabe não? Já provou? Não. Ai, gente. Brincadeira. Mas não, falando sério, nunca me relacionei com um coreano, não, mas meus amigos aí estão dizendo pra mim que eles são. Amiga, tem certeza? Amiga, olha, dá tempo ainda de você mudar esse bucho teu. Tu dá tempo de mudar esse bucho teu. Porque eu não valho nada. Eu não valho. Gente, juro pra vocês. Se eu vou entrar nesse assunto aí, ó, eu vou ficando e eu vou pegando. Essa pessoa fica até com vergonha. Vamos parar. Mas enfim, pensa, já tem um olho puxadinho, porque o coreano me manda de olho fechado. Manda de olho fechado. Manda de olho fechado. Olha o olho, nem abre. Aí ela arranja o coreano, o que acontece? Coreano. Minha irmã vai procurar. Olha, sabe o que eu acho também? Tu fica mais requieto com esse negócio de coreano, viu? Depois ele te deporta pra lá, olha lá eu chorando na TV procurando Dai. Levaram minha amiga. Aqui tá mais fácil, que a gente tem documento, pode te procurar nos outros países. Pois é. Entendeu? Não, vamos ver. É uma coisa que vai acontecer, não sei como. Você não tá procurando também, né? Vamos esperar o mundo girar e é isso. Dependendo, faz uma viagem legal e tem a oportunidade. Não sei. Eu acho que. Acho que tem que esperar, né? A vida vai me mostrar de onde vai ser. Não sei. Em nome de Jesus. Sim, é porque tem que colocar a criança pra brincar com as raras, né, amiga? Meu Deus, filha. Não. Que demorar o quê? Olha, não. Eu achava. Olha, eu tô até bebendo. Vou beber junto. Olha, eu achei que ia demorar, tá? Eu achei que ia demorar. Porque eu já tinha 29 quando eu conheci o Fábio. Ah, sim.
né? Eu tinha acabado de fazer 29 quando eu conheci o Fábio. E tô com 32, então, né? Eu pensava assim, ai, eu não vou ter filho tão cedo, só lá pros 35, 36 anos. Pô, o ano que eu fiquei com o Fábio, o ano que eu me mudei pra dentro dessa casa aqui, foi o ano que eu engravidei. Olha só. Porque eu mudei pra cá em maio, no final de junho eu já tava grávida. Entendi. Eu engravidei muito rápido. Eu acho que assim, como eu ainda tô com pouco tempo aqui, eu tô mais focada em adaptar mesmo a cultura. Agora que eu mudei de trabalho, que era uma das coisas que eu precisava mesmo, porque o outro me consumia muito mentalmente e socialmente também, não tinha uma vida social praticamente. Então, tipo, eu precisava primeiro me adaptar em relação ao trabalho, minha rotina, a questão de estudar, que agora eu tô fazendo inglês, e acho que isso é o meu foco aqui. Eu penso que se um dia tiver que voltar para o Brasil, não tenho muita intenção de voltar, mas se tiver que voltar para o Brasil, vou voltar com o quê? Eu preciso, pelo menos, voltar com o inglês na ponta da língua. É uma Você coisa precisa assim, voltar com entendimento, com estudo, porque a maior carga que tu tem, que ninguém te toma. Ninguém vai tirar isso de mim, não vai. É o saber. Então, exatamente. Agora, as outras coisas, tudo pode mudar ou não. Agora, isso, sinceramente, é uma das coisas que eu penso. Se eu for voltar para o Brasil, eu quero voltar com o inglês. Então, tô tentando focar mais nisso. Outras coisas que for aparecendo, de repente, aconteceu. Mas não é o seu foco e tudo bem. Não. Não que eu não queira, mas é o meu foco. Cupido. Vou fazer um programa de cupido. Nós vamos arranjar um namorado. Meu Deus, é louca. Mas é namorado bom, viu? Não vem se inscrever pra ser homem chato. Tudo bem ser feio, né, amiga? Mas sendo bom e rico, tá bom, né? Não é rico, não. Não queria falar isso, não. Imagina. Trabalhador. É o que toda mulher pede, um homem trabalhador. As pessoas que não entendem quando ela fala trabalhador. Sim, né? Se tu trabalha varrendo rua, mas não ganha 10 mil reais, o que eu posso fazer? Tu é trabalhador, eu quero. Tu tá entendendo? Esse pedaço eu vou deixar só pra vocês verem que a gente vai conversando tanta coisa que a gente às vezes perde. Tá no roteiro? Não tá. Mas a gente inclui, entendeu? E faz parte, porque aqui a gente não omite nada. Eu já falei pra vocês, isso aqui é a vida real. É a nossa vida do dia a dia, né? Verdade. Agora uma coisa. Que eu falei pra você do amor, do querer, da busca. Agora, assim, a gente pode falar entre a gente. Tu gosta mais do negão, tipo Léo Santana, ou tu gosta mais do português, meio metro de altura? O que é que te pega mais? Ai, meu Deus. Aonde é que tu, tipo assim, aonde é que tu vai que tem... que tu vai de rede? Não, porque tem que ter, gente. Ai, Deus, rachei. Olha, pelo meu histórico de vida, vamos dizer assim, eu não sei se isso tem a ver com uma coisa com a outra. Sim. Até porque, eu gosto de homem, né? O importante é ser homem. Graças a Deus. Não vou correr contigo daqui. Brincadeira, porque a gente aceita todo mundo. A gente não tem preconceito com ninguém aqui, viu? Não, eu tô falando no sentido de, tipo assim, não é a cor que vai me... Sim. Que eu vou escolher uma pessoa ou outra. Mas, eu, por gostar de conhecer culturas diferentes, coisas diferentes do meu cotidiano, da minha normalidade, vamos dizer assim, talvez, eu acho que eu tenho mais o pezinho ali, a tendênciazinha de gostar de uns gringuinhos, sabe? Eu lembro quando eu viajava com minhas amigas, eu sempre passava uns gringos, eu falava, gente, mas não sei. Não, corta. Eu vou cortar sim. Não. E pior que a gente acaba interpretando às vezes até mal nós negras gostarem de branco, mas eu não sei porquê, não sei dizer, só sei que a tendência maior é essa. Meus atores favoritos, Leonardo DiCaprio, da minha época, Leonardo DiCaprio, Bruno Gagliasso. Não sei porquê, não sei. Quem? Bruno Gagliasso, já falou assim, não tem um brasileiro? Aí tu falou Bruno Gagliasso, Leonardo DiCaprio, que mais que eu gostava, assim? Mas não sei dizer o porquê, não tem como falar. Bruno Gagliasso não é mais seu ídolo não, né? Que veio, se ficou feio, né, amiga? Não, ele ainda é bonito, mas eu gosto da família que ele formou. Acho linda a família dele. Tu viu aqueles meninos dele? Maravilhoso. Do que ele gerou ao que ele adotou. Maravilhoso. Mas perfeito. Meu sobrinho, inclusive, chama Bless. Por quê? Mas não só por causa do Bless, filho deles, mas porque meu cunhado é moçambicano, minha irmã é brasileira e tal, e é um nome mais comum. E ele mora lá? Não, moro no Brasil. É um nome mais comum, pessoal da África e tal, é um nome não tão
E como é que ela já falou pra você essa cultura deles dois? Como é que foi, assim? Eu já fui pra África, já fui conhecer a família dele. Você foi com a sua irmã? Fui. E aí? Minha família, meus pais também foram. Quando a gente foi pra conhecer a família dele. Inclusive, a gente devia ter falado mais de assunto de viagem de volta. Eu falei pra ela tava muito tímida. Ai, Sara, eu acho que eu vou falar só de viagem, não sei o que. Eu falei assim. Mas a gente vai pro sofá e depois tu me diz. Não, mas Flui, amiga, flui. Flui sem a gente querer, flui, o assunto flui. A gente foi viajar para Moçambique, né? Conhecer a família dele. E o interessante de conhecer lugares diferentes, assim, é o fato de a gente entender até como a pessoa é. Sim. Ele era muito tranquilo, uma pessoa muito, muito tranquilinha, assim, tal, né? Sossegado. Quando a gente foi para Moçambique, que a gente viu o que é cultural. Por isso que eu falo que às vezes a gente generaliza. Ah, em Portugal as pessoas são mais frias, trabalho é assim, nananã. Mas é real, gente. Faz parte da cultura, é mais forte do que eles querem ser. Ele vai falar para você, se ele não quiser te dar o português, se ele não quiser te dar essas uvas aqui, ele vai falar, como na tua casa. Eu tenho só essa, não é mais forte do que... Eles não estão querendo, às vezes, muitas das vezes, eles não estão querendo ser mal educados. Às vezes são, às vezes poderiam ser menos. Mas muitas vezes eles não estão querendo ser. Faz parte deles, é normal eles falarem direto. Tem pessoas que são arrogantes mesmo. Sim, tem. Faz parte da personalidade, mas também tem aquela questão cultural, sim. Porque, igual, nós brasileiros somos um pouco um povo, falando do lado não tão bom do brasileiro, somos um povo... Falei de novo, agora, ó, no segundo, aqui a gente não fala mal de brasileiro, hein? Ah, é? Aqui a gente só fala brasileiro é o povo mais perfeito do mundo. Não. A gente tem que ser realista. Realista. Não. Eu não fico batendo, como é que fala? Murro em ponta de faca. Não. Por quê? Nós brasileiros também já percebi que nós somos um pouquinho curiosos. Tem a parte boa de ser curiosos, mas tem a de querer conhecer as pessoas. De querer conhecer as pessoas. Uhum. E nós temos, faz parte da nossa cultura isso. Não sei se faz parte da nossa cultura, mas nós somos assim. Tem essa parte de querer ser curioso, conhecer a pessoa, interesseiro, só que às vezes a gente acaba sendo intrometidos. Que aí já entra o defeito do brasileiro. Às vezes a gente quer saber demais. Mesmo na boa intenção, mas às vezes a gente quer saber demais. Coisa que eu já percebi que pessoas que é de qualquer outro país não têm tanto esse interesse na vida dos outros, de querer saber de onde veio. Tanto é que, acho que esse foi um dos meus problemas, meus choques aqui, quando eu entrei no trabalho, porque as pessoas nem me conheciam e já me julgaram. Já sabe assim, e eu percebi isso porque depois, vendo outras pessoas entrando, eu percebi, não gostei da cara dessa pessoa. A pessoa nem falou um A, e a pessoa já julgou a pessoa só pela cara, já assim, não, sabe, aqui eu já percebi muito isso. E elas não dão a oportunidade de conhecer a pessoa. Já no Brasil, ao contrário, a gente dá a oportunidade demais de conhecer até demais. Às vezes a gente quer saber por que a pessoa saiu do Brasil, e muito. Coisa que às vezes você nem... E eu já vi acontecendo com pessoas que foram pro Brasil, eu já fui assim, e hoje, estando fora, eu vejo que às vezes a gente é intrometido. Porque às vezes querem saber demais. E aqui não, as pessoas ninguém sabe. Quem era a Daiane do Brasil? Um pouco se perguntar com o que você trabalhava, tal. Ninguém fica querendo saber sua vida detalhadamente como brasileiro. Enfim, eu acho que nós brasileiros temos um pouquinho disso. Aí, voltando, por que eu tô falando disso? Porque quando a gente foi para Moçambique, a gente viu que o meu cunhado era só uma pessoa daquele monte de pessoas sendo sossegado. Porque lá eles perguntam. Eles são carismáticos. Nós brasileiros somos tudo agitado, correria. Cumprimenta, mal cumprimenta, já cumprimenta todo mundo, assim, já lá não. Cumprimenta, oi, como você tá? E a família tá bem? E não sei o que tem. E não sei o que tem, nananana. E a gente já no Brasil, imagina que vai ficar com esse, oi, tudo bem? E aí, amiga, não sei o quê. Ou chega, se dependendo de onde você chega, já é tudo correria, né? Então, parece a gente já... Então é muito louco de conhecer outras culturas por conta disso. E sabia que eu adoro a cultura moçambicana? Eu acredito que é um povo muito parecido com o brasileiro. Embora eles são muito felizes, mas assim, eles reclamam menos do que o brasileiro reclama, né? Nós reclamamos um pouquinho mais que eles. Mas eles são muito alegres, como o brasileiro é, calorosos, hospitaleiros, isso eles são muito. Quando eu fui pra lá, eu senti isso na pele demais. Tem a semelhança Brasil e
Moçambique, Angola eu não posso dizer porque eu não fui, mas Moçambique é bem parecido com o brasileiro nesse sentido. Lembra quando eu te conheci, eu achei que você era, que eu falei pra você? Todo mundo aqui acha. Não, todo mundo acha que eu sou cabo-verdiana. Os cabo-verdianos acham que eu sou cabo-verdiana. Não sei dançar, como é que eu vou provar que eu sou, falar que eu sou? Eu falo. Aí vai me chamar pra dançar um... Como é que fala? Um fufu. Não, um fufu. Fufunaná. Ou funaná. Vamos me chamar pra dançar um funaná. Eu não vou saber dançar o funaná, como é que eu vou falar? Não, porque tem dia que eu quero falar que eu sou. Entendeu? É igual ninguém acerta de primeira que eu sou brasileira, só se eu abro a boca. Aí, quando eu abro a boca, eu falo, é brasileira? Bate aqui. É a gente. Mas ninguém acerta. Todo mundo pergunta. Você é brasileira? Eu falei, sou. Já olha se sou. Eu achei que era cabo-verdiana. Aí eu falo, não sou, mas meu marido é. Meu marido é. Que nós brasileiros temos uma mistura de tudo, né? Então não tem como, não tem um rosto específico do brasileiro. Tudo misturado. Agora, outros lugares, a pele, ela é da pele mais próxima dos cabo-verdianos. Os cabo-verdianos são mais ou menos dessa pele. Somos os negros mais... E olha que eu tô bem escura, porque eu peguei bastante sol esses dias e tive insolação, né? E eu fiquei bem escurinha, graças a Deus. Que eu adoro. Mas já ai, meu Deus. Alguns já acham que sou da Guiné, Angola. Inclusive, eu acho que eu vou fazer aquele teste de DNA, não sei como é que fala, de etnia. Ah, eu sei. Tenho interesse agora de fazer, porque saber eu tô curiosa. De onde que seus avós Nunca tive tanta curiosidade como eu tô tendo agora, por questão de tanta gente chutar todos os países da África, até países que eu nem sabia que existia, mas nunca falar que eu sou do Brasil. E tem gente achando que eu tô perdendo sotaque. Fala, gente, tá tudo doido. E quando falam se é do Brasil, Bahia. Não, sou de São Paulo, nada a ver com nada. Então as pessoas são assim, surpresas. Já imaginou? Tu pega Eu quero saber, agora ter curiosidade. Não, mas tu já imaginou tu casar com um angolano, um moçambicano, o que eu falo? Qualquer que eu nem sei quantos países na África tem. Tem uma. Acho que é 54, não é? Ah, não. Gente, se não fosse 54, desculpa, tá? Se não fosse 54, desculpa. Mas assim, já imaginou? Tu já viu a seleção de Cabo Verde? Sim. Não, sim, gente, por isso que eu falo, Eu sou casada, viu, gente? Mas eu também posso achar bonito. Meu marido deixou eu achar bonito, inclusive. Ele deixou. Esses aí ele deixou, porque ele também achou. Brincadeira. Mas... Amiga, que seleção! Não, com certeza, filha. A seleção de Cabo Verde tá linda. O Caldão. Não, tem. Tô ligado. E tu quer gringo? Mas gringo que tu quer, qualquer gringo, não é? Não é gringo. Não, mas. Branco, preto. Que não seja brasileiro. Eu tô brincando. Olha, não sou eu que tô falando. E outra, eu só não casei com um brasileiro porque eu não tive a oportunidade de conhecer um brasileiro. Entendeu? Não tem nada. Não, tô brincando. Não, o brasileiro tem tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Tudo sim, né? Tudo tem. Os brasileiros têm a parte boa dos brasileiros, mas tem a parte ruim. E tem a parte de, tipo assim, eu só não acho que a gente tem que ficar no mundinho. O mundo é muito grande pra gente ficar só ali. Se dê oportunidade pra conhecer outras coisas, outros lugares e tal. Exato. Pra quê? Se deu oportunidade sou brasileira, tem que casar com brasileiro. Os nigerianos, os angolanos, os moçambicanos, os santomenses, os Guiné, não sei da onde. Guiné-Bissau, mas tem outra Guiné. Tem Guiné Equatorial. Se deu oportunidade, são 54 países com bastante homens gringos. Entendeu? Eles são grandes, fortes, saudáveis, entendeu? São homens saudáveis, são trabalhadores. Não é? Entendeu? Pois é. E deixa elas se darem a oportunidade de conhecer vocês também. Que vocês também... Olha, a gente vai dar comida, roupa lavada, é só você dar unha feita, coisas, joias. Aí tá tudo bem. É uma troca justa. Amiga, não é uma troca justa. Não é? Olha, agora falando de troca justa entre homem e mulher. Não é uma troca justa você, o homem, casar com você, amigar não, porque eu não sou a favor de mulher que é amiga e fica em casa sendo dona de casa não, viu? Não sou não, pra ficar dentro de casa tem que ser casada. E olha lá, porque não acho. Porque eu também não vou falar, tô aqui procurando o meu, fazendo isso aqui ser um trabalho e falando pros outros fica em casa. Não, faça alguma coisa que você goste, mas alguma coisa leve, pra você ir numa yoga, numa ginástica, vai fazer sua viagem com as suas amigas.
Não é verdade, amiga? Com certeza. Então, assim, mas eu sou super a favor da troca entre marido e mulher. Ele entra, né, com a renda, né, o estudo. Eu também estudo, lógico que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Por isso mesmo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não é só pela questão de, igual outras pessoas falam, divórcio ou qualquer outra coisa, não é só por isso. É por um todo, tá? Mas a gente tem que ter entendimento, a gente tem que ter estudo. Obrigada, mãezinha, pelo estudo. Minha mãe foi lá, ó, deu a varinha de pescar para mim. E hoje, graças a Deus, chegando aqui, sempre trabalhei na minha área. Às vezes, sempre que precisei trabalhar também, trabalhei. Tudo por minha conta, com coisas que eu aprendi com ela. Então, assim, em primeiro lugar, estudem, tenham aonde ir, para onde correr, entendeu? Essencial. É essencial. Só tenham filho depois que vocês tiverem. Tá? Fora essa parte. Não depende de ninguém, não. Não depende de ninguém, não. É importante, sim, claro, né? Ter essa. Mas essa depender. Base. Acha, Deus. Agora, depender 100%. Não, faz seus corre. Tu até pode depender, mas saiba que se amanhã precisar, tu tá. Se virar, tem o seu. Tu tem um. Não é nem se virar. Vou ficar triste, mas eu. Não vou. A minha vida não acabou por aí. Não entendeu? Não. Então, faça isso. Agora, mudando essa parte, né? Ou mudando de assunto. Tá, ela quer fugir. Agora, sobre a troca, eu acho super válido. Vai trabalhar e eu fico em casa. Não acha, né, amiga? Tu gosta de trabalhar, né, amiga? Eu gosto, sei lá, faz tempo que eu trabalho e as minhas viagens sempre foi eu que paguei, sei lá, eu gosto de ter essa independência. Gosta, né? De poder. E a viagem dupla? Tu já pensou na viagem dupla? Um dia, quem sabe? Sim, eu assim. Só adaptaria com viagem dupla? Olha, desde que eu comecei a viajar sozinha, não foram muitas viagens sozinha, mas quando eu fiz a minha primeira viagem, que foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi a minha primeira viagem internacional, fui sozinha, por falta de companhia. Foi a melhor coisa que eu fiz. E esse assunto tinha que ser falado um pouco mais. Então, bora falar agora. Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres. Principalmente vocês. Ela vai falar e vocês vão ouvir agora. Bora, fale. Não deixe de viajar por medo. Por medo que seja, de conhecer lugares, de conhecer pessoas e tal. Só por estar sozinha. Eu, sinceramente, acho que é uma pauta que deveria ser falada. Eu lembro. Então, bora falar. Eu lembro que eu vi. Tudo bem que a situação é diferente, nem sei se convém falar nisso, mas assim. Por exemplo, não der certo, a gente corta. Isso. A Sandy, por exemplo, eu vi que ela viajou agora, poucos anos atrás, sozinha, a primeira vez pra fora. Claro que, óbvio, ela é famosa, né? Sair viajando sozinha assim, pessoas podem conhecer, mas veio pra Europa, onde poucas pessoas talvez conheçam ela. E eu lembro que ela ficou tão assim, tipo, nossa, tem que viajar sozinha. E eu vi, caramba, ela com tantas outras oportunidades de viajar sozinha na vida, ela viajou e descobriu isso tão tarde. Eu queria ter descoberto até mais cedo. Eu descobri, sei lá, quando eu fiz minha primeira viagem, devia ter meus 24 anos. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Queria até ter descoberto mais cedo. Mas eu sei que quando a minha vontade era tanta de estar lá no deserto da Atacama, no Chile, no salário de ouro, na Bolívia, acontecer, né? Era no meio do nada, que eu falei, nada vai me impedir. Tanto é que eu lembro que eu tentei arranjar companhia para ir. Só que é uma viagem que exige um pouquinho, não um preparo físico, mas tem uns perrenguezinhos que acontecem lá, por ser um deserto, por ser um lugar muito frio, por ser um lugar alto, então tem, às vezes, dá falta de ar, dependendo da pessoa, nem é aconselhável ir. Fui lendo sobre isso, só que enquanto eu lia uns relatos sobre, eu já estava dentro da viagem totalmente, nada ia me impedir de ir. Eu tinha que viver isso de perto. E eu lembro quando eu fui anunciar para minha família, minha mãe e meu pai, que eu ia viajar sozinha. Tipo, sendo que meu pai antes achava impossível viajar para Alagoas dentro do Brasil. De repente falar que eu ia sozinha para fora do país. Do nada, a louca. E foi 2015 isso. Tem que fazer as contas para saber quantos anos eu tinha, não lembro. Mas eu lembro que, tipo, eu esperei eles sentarem lá na sala. Fui fazer um anúncio como se eu estivesse falando que eu... Sei lá. Passei no vestibular. Eu falei, olha, gente, eu falei, olha, tem um lugar que eu queria muito conhecer, tava pesquisando muito sobre isso, tem alguns perrengues que pode acontecer, fui explicando, né, algumas coisas,
E eu falei, olha, tentei arranjar companhia e não arranjei ninguém. Eu vou ir sozinha. E eles ficaram meio tipo, tá, ninguém me pediu, mas ficaram tipo, meu Deus. Ela não vai pensar, ela não vai. Eu sei que fiz tudo, meus corre, comprei a passagem. Eu lembro que nessa época eu comprei na CVC, não sou muito de comprar passagem assim, mas comprei minha passagem, fiz meu roteiro, tudo sozinha. Fiz meu roteiro, entrei em umas comunidades para tirar dúvida com algumas pessoas que já tinham ido para o lugar. Peguei minha mochila, gente, minha mochila de mochilão, sempre sonhei em fazer de mochilão. Tem aquelas mochilonas grandona e sair pra ir. Uma mochila velha de 80. Velha não, era nova, só que era R$30, pensa. Era daquelas mais velha não. Velha não. Era uma qualidade questionável. Tanto é que a alça quebrou logo na ida. Não era pra ter contado essa parte. Era só questionável, não era pra mostrar que o questionável era verdadeiro. Não, meu Deus do céu, totalmente despreparada, entre aspas, mas eu peguei aquela mochila, coloquei nas costas, o peso dela nem sei quantos quilos que ela pesava, sei que o peso parecia que eu tava carregando o mundo, não era nem por causa das costas, mas pela responsabilidade, pelo medo de estar indo para um país que falava outra língua e tudo mais. E eu fui, mesmo assim eu fui. E eu lembro que em 2 dias de viagem eu falei, já tô realizada. 2 dias? Com 2 dias, não, eu fiquei 11 dias, mas com 2 dias de viagem eu já tava tipo, se eu tiver que voltar hoje pro Brasil, eu já tô feliz, porque eu saí do Brasil. Consegui dar esse passo. Foi pelo... A coragem e pela determinação que tu teve. E tu falou assim, desculpa. E tu falou assim, eu vou fazer. E tu fez, tu conseguiu, tu lutou. E tu faz isso até hoje, né? Não foi uma teimosia. Foi um sonho que tu tirou de dentro. É como se tu tivesse acordado e falado, eu vou realizar aquilo que eu tenho aqui dentro de mim. E agora pensa, eu sempre gostei do idioma espanhol e tal, só que, chegar no Chile, o chileno falando é muito difícil de entender. Foi uma experiência, foi uma aventura muito louca. Na primeira noite que eu tive lá, logo quando eu cheguei, eu não conhecia muito ainda onde que ficava a minha hospedagem. Fiquei morrendo de medo, o céu estrelado, eu não conseguia nem olhar pro céu, porque a minha sensação que ia passar alguma coisa, eu tava morrendo de medo, tava num lugar totalmente louco, novo, assim. Você achou que ia ter um terremoto? E teve. Eu peguei terremoto lá, quando eu estive em Santiago. Terremoto de 2015, pode jogar aí. Pode jogar aí que ela teve. Tudo bem que lá é uma área que tem terremoto com frequência, acho que todo ano acontece terremoto, mas quando eu estive lá, olha só pra você ver, eu saí de Calama, que é a cidade mais próxima do deserto do Atacama, o voo atrasou, beleza, atrasou muitas horas. Quando eu fui voar para Santiago, antes de o avião pousar, o piloto falou que estava demorando para pousar porque tinha acabado de ter um terremoto. E eu não entendi muito bem por causa do espanhol. O rapaz que estava do meu lado ficou com os olhos arregalados. Aí tu pensou, vamos todo mundo morrer aqui agora. Meu Deus, não, só que a gente tava salvo. Não, na hora que ele arregalou o olho, tu pensou, o que foi, macho? Fale logo. Aí ele falou, como é que fala? A gravidade lá. Ele não gaguejou tudo, não. Ele falou logo, né? Que eu tava logo. Ele falou lá, eu não lembro como que fala. Tem tal de 5.0, 4.8. Ok, altitude. Não, a questão de o tremor, a força do tremor. Sim. Ele falou lá e tinha sido um tremor forte e tal. Enfim, aí quando aterrissou, eu lembro que eu saí do aeroporto, as pessoas estavam tudo com uma cara estranha, só que até então a gente não tinha passado por isso, nem sentiu, nem nada. Depois teve a réplica, que quando tem um terremoto forte, depois tem a réplica, continua dando uns tremorzinhos. A pessoa que me recepcionou, eu achei até que, tipo assim, nossa, meio que fui mal recepcionada, mas é porque as pessoas estavam assustadas por causa do terremoto, estavam desesperadas. E ainda estava com risco de tsunami. Aí eu falei, gente... Eu voltava. Me dá minha passagem agora, que eu tô ficando doida, eu quero viajar. Eu tô num lugar que deu terremoto e ainda tá com risco de tsunami, surreal. Aí tu foi pra praia, né? Nada, não, tinha que correr nesses lugares, né? E aí, beleza. Aí eu tava sentada lá na casa que fui hospedada, aí falaram, olha, tá tendo tremor, tá sentindo? Eu falei, gente, não tá nem fazendo cócega no pé. Ela falaram que tava tremendo. Não senti nada. Eu falei, até pensei, é isso? Terremoto é isso? Se for. Falei, sério? Otário, eu vou aproveitar minha viagem, terremoto trouxa, achando que tu é quem? Uma viagem cara dessa. Mas aí, tipo, quando eu fui dormir, deitei. De repente tava deitada lá, não tinha pego no sono. Mas de repente, menina, a casa fez assim. E tu falou em nome de Jesus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Menina, eu tenho a sensação até hoje que eu vi a casa fazendo assim, ó. Sabia que esse prédio aqui fez isso no último terremoto? Desculpa te cortar.
o último terremoto que teve, eu tava grávida. Lembra aquele terremoto? Tu já Sim, tava aqui? não, foi perto de vir, mas ainda tava. Menina, isso aqui fez assim, ó. E eu falei, Fábio, nós vamos morrer, corre. Deus pra onde é que tu vai quanto correr com essa mais barriga alto, desse tamanho, Sara? quanto mais alto, mais sente. E eu sei que eu vi aquela casa fazendo assim, pá. Aí as pessoas que estavam me hospedando chegaram preocupadas. Tá tudo bem, não sei o que tem. Aí eu falei, não, tá tudo tranquilo. Mas no fundo eu tava assim, que da hora. Gente, eu sei que não é uma coisa de se brincar, eu sei que não é uma coisa de se brincar. O tal do viajante. Mas, cara, é o tal do aventureiro que eu vou falar pra vocês, que eles não são confiáveis, não. Parem de confiar em viajante. Diego teve outro dia aqui, contou cada coisa, eu tive que cortar. Esse aqui eu não vou cortar, não. Vai ficar essa daí mesmo, viu? Porque vocês passam e vocês gostam da coisa que vocês passam. Não, é porque, tipo, enquanto eu tava lendo os relatos de como era lá, Chile e tal, eu ouvi muita gente falando disso, e eu falava, parece que eu vou ficar 11 dias no Chile, parece que nesse 11 dias vai acontecer um terremoto, né? Por mais que lá tenha uma certa frequência, não vai ser exatamente nos meus 11 dias que eu tava lá. Tá, aconteceu bem quando eu estava no avião, o terremoto fortão. Mas, como teve a réplica, e a réplica depois foi forte, sim. E eu falei, cara, já que eu tô aqui, por que não senti? Graças a Deus, eu tava num lugar sã e salva, não tava num lugar que poderia ser risco. Então, ter tido a sensação de saber como que é um terremoto, eu falei, caramba. Só que nisso, muita gente preocupada, recebi tanta mensagem que eu falei, caramba, que louco, as pessoas realmente... Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ver essas mensagens, né? Não aconteceu nada tão sério, então eu tive a oportunidade de ver as mensagens das pessoas preocupadas. Mas foi uma das experiências que eu tive. E, sério, Santiago, Deserto do Atacama, pesquisem aí, joguem no... Quem não conhece muito. E assim, desses países aí, o que te fez virar a chave? Qual foi o país que te fez virar a chave? Então, Santiago, Chile, foi o lugar que me fez ver que a gente, mesmo não tendo companhia, mesmo podendo viajar sozinha, é possível. Uhum. Então, ali me abriu os olhos para poder viajar sozinha quando eu não tiver companhia. Se eu quero conhecer um lugar, dá para eu ir sozinha. Embora eu não achava que eu ia conhecer um país que fosse de cidade grande. O deserto do Atacama, o deserto ali, ele é um lugar muito turístico que vai ter agências e agências de viagem, então você sempre vai estar com muito turista, você não vai estar jogado numa cidade grande. Sim. Naquela época eu achava que eu nunca iria viajar para um lugar com cidade grande, até vir para a Europa, né? Que aí foi quando eu tive, na Bélgica, eu fui sozinha, tive que me virar lá sozinha só com GPS e meu inglês de centavos. E aí eu fui me virando. Agora ela tem um inglês de cêntimos. Isso, agora é de cêntimos. Uma hora vai chegar um inglês de milhões, um inglês de euros. Dólares e euros. Uma vez vai chegar em reais, dólares e euros. Exatamente. Mas um lugar, acho que me fez virar a chave de querer imigrar foi na Bolívia. Bolívia? Na Bolívia, porque eu larguei meu trabalho de 4 anos para ir passar um período na Bolívia, que eu tinha umas amigas que moravam lá, e eu fui lá com a intenção de um trabalho voluntário. Fiquei 3 meses, minha intenção era só ficar 3 meses, só que a experiência foi tão legal, foi muito bom, embora seja um país, não comparado com a Europa, totalmente diferente, e mesmo assim, na simplicidade, me fez abrir os olhos de, tipo assim, o mundo não é só o Brasil, o mundo não é só São Caetano do Sul, que é a cidade onde eu sou. Tem muita coisa para se viver fora, tem muitas culturas, muita coisa para se aprender. E eu, por ter ido para esse lugar primeiro, eu acho, de passar 3 meses, um lugar não tão desenvolvido, né, um lugar mais pobre, me fez valorizar muita coisa na minha vida, nas coisas que eu já tinha, nas coisas que, enfim, na humildade mesmo de lidar com as pessoas, com o ser humano. A gente acha que a gente não tem, até ver alguém que não tem que tem menos. Ainda mais que eu fui. Se você vai lá para a cidade de La Paz e tal, é cidade grande, mas são pessoas que têm menos condições que no Brasil, vamos dizer assim. Mas eu fui ainda para um povoado, era 3 horas de La Paz, era um povoado, era um vale, era um lugar muito distante, no meio do nada, assim, é um vale, mas era uma paisagem maravilhosa, linda, montanha nevada, coisas assim. E tive uma experiência incrível lá. Sim. Incrível. Daí fez eu virar a chave de querer morar um tempo a mais lá. Eu iria voltar para lá. Acabei que mudou os planos, fui para outro lugar. E depois disso eu falei, gente,
Eu preciso. Acho que o Brasil, só ficar no Brasil a vida inteira, pra mim não faz sentido. Eu preciso conhecer mais desse mundo, eu preciso ter mais dele dentro de mim. E mesmo que eu viesse pra cá, pra Europa, porque quando eu fui resolver vir pra cá, a minha intenção era, nem que for pra ficar um ano, se nada der certo, eu tenho pra onde voltar, mas eu tenho que ir tentar ficar pelo menos um ano. Conhecer coisas novas, diferentes, vidas diferentes. E esse foi o meu objetivo de ter vindo imigrar. Não era a intenção, vou para Portugal em si, porque eu nem sabia das coisas que eu tinha vindo antes também, talvez. Mas quando eu vim viajar para a Europa, amei Londres, falei, quero muito voltar para cá, nem vou para cá fazer um trabalho voluntário, o que seja, mas eu quero ter essa experiência por um pouquinho mais de tempo. Acabou que aí soube daqui e fiz minha mudança total de vida. E tu pensa em mudar de novo? Óbvio. Sabia. Você não? Não? Pior que não sei, calma. Não sei o dia de amanhã. O que acontece? Tem países assim que eu gostaria de ir, por exemplo, Espanha é um país que eu acho que eu gostaria de ir, porque eu gosto do idioma, acho que tem mais facilidade com o espanhol do que com o inglês, então acho que eu iria, mas pensar de começar do zero de novo, é muito complicado começar. Eu já vim pra cá sem ter muitas pessoas conhecidas. Já tô fazendo agora minhas amizades, vamos dizer assim, meu ciclo socialzinho. Agora pensando de novo, agora sozinha de tudo, né? Porque tem você mudar de novo para outro país, começar do zero de novo, entender a cultura de novo. Não sei se eu... É porque assim, o povo fala assim, você fez isso uma vez, então você consegue fazer de novo. Eu não sou uma pessoa muito apegada, assim. Não é que eu não sou uma pessoa muito apegada. Mas eu não sei se eu conseguiria de novo. Eu acho que chega uma hora da nossa idade, uma certa época da nossa vida, a gente quer, por mais que eu seja aventureira, gosto de conhecer coisas novas, chega uma hora que a gente quer estabilizar um pouco, né? Eu não aguento mais ficar pulando de galho em galho, de emprego em emprego, de ter que ficar reaprendendo coisas, por mais que a gente, às vezes, eu tenha essa... Todo mundo precisa reaprender. A gente tá sempre aprendendo, sempre aprendendo. Só que assim, uma hora você tá trabalhando em restaurante, outra hora você tá trabalhando em consultório dentista, outra hora você tá trabalhando... chega uma hora que a mente cansa. Toda hora você tem que ficar aprendendo coisas novas. Às vezes a gente aprende coisa nova, mas ali dentro da nossa área, vai se aprimorando, vai melhorando. Mas você tem que mudar totalmente do branco pro preto, do azul pro vermelho. Credo. Às vezes cansa. E, sei lá, daqui a pouquinho eu tô chegando beirando os 40. Eu quero dar uma estabilizada, sabe? Pode ser que surja a oportunidade de ir para outro país e vou querer abraçar essa oportunidade? Pode acontecer. Aqui, Portugal, é um país que você fala assim, nossa, não, vou criar raízes, vou ficar aqui para sempre. De 5 anos atrás. Vamos jogar mais. 5 não, tu começou a viajar com 24, né? Por aí, mais ou menos. Por aí? De 10 anos atrás e a Daiane de hoje. A Daiane de 10 anos atrás era uma Daiane sonhadora que não imaginava que em 10 anos conseguiria conhecer 15 países. Sendo que a lista é muito grande, 15 países ainda acho pouco, eu queria ter conhecido muito mais. Muito mais mas países. Sempre fui uma pessoa que ganhou um salário mínimo, seja no Brasil, seja aqui. Então, as condições sempre foram muito difíceis, mas eu vivi, como eu disse, meu combustível para viver, eu acho que é viajar, conhecer lugares novos. É sonhar em conhecer lugares, que o mundo é muito grande mesmo. E tenho sonhos muito grandes para alcançar. Já pensou em trabalhar com isso? Com a viagem? Já pensei que seria trabalhar talvez fazendo roteiros de viagem, porque eu gosto, que eu acho que faz parte da viagem, sabe? Montar um roteiro, e tem muita gente que eu já descobri que não gosta de montar roteiro. Planejar a viagem. Já pensei, é aquela coisa que às vezes a gente pensa, é um sonho difícil de ser realizado, mas quem sabe um dia. Quem sabe um dia, né? Pode ser. Seria top, porque é um tipo de trabalho que te dá liberdade geográfica, e eu sempre pensei em ter essa liberdade. Talvez eu imigraria de novo para criar raízes num lugar novo. Mas se fosse para viver de viagem, aí é outra história. Se fosse pra... conhecendo. E se você não tenta criar um canal, tipo, fazendo viagem? Eu até... Tipo assim, países. Até penso. Eu
sou um pouco, assim, meia tímida para isso, mas eu penso, assim, perdi já tempo, vamos dizer, desses 15 países que eu conheci, já poderia ter colhido muitos conteúdos de vídeos e tal. Mas, quem sabe, nunca é tarde para começar. E tem muito país ainda para conhecer. A lista é gigante. Tem mais de 200 e poucos países. Não, tem mais de 196 países para se conhecer. Então, a lista ainda é gigante. Mas... E você vai conhecer todos eles, né? Existem 196 países, na verdade, né? Eu... Minha irmã conhece a metade dele. Nem por falar, imagina. Eu, se pudesse conhecer, filha, meu Deus do céu, eu não tenho... tudo para mim é louco e interessante. Você ia todo final de semana. Pode ser o país mais estranho que tiver. Se eu pudesse ter a oportunidade de estar ali, ver como que é a realidade, porque uma coisa a gente vê o que a televisão mostra, outra coisa a gente estar ali, imersiva na cultura. E é isso que eu gosto, de querer ver o que não mostram atrás das câmeras, sabe? Tipo assim, viver ali o cotidiano. Que é o que eu acho que depois que eu fui pra Moçambique, que eu falei, caramba, África, como brasileiro, eu acho que a África é só um país, mas Moçambique, África, assim... Rapidinho. Uma coisa que realmente cada um tá falando, que o brasileiro acha que a África é só um país, mas isso é mais a questão cultural, não que nós não entendemos, é porque na hora de ensinar, eles ensinam que a África é um continente, mas eles tratam a África como um todo na hora de nos ensinar. Isso. E nós só aprendemos dos 54 ou mais de 54 países sobre a África depois que nós, né, vamos conhecer outras pessoas. Isso, exatamente. Porque quando vão ensinar, eles ensinam assim. É como se eu pegasse essa uva aqui. Aqui é o mundo. Aí tem os continentes, né? Aí vamos supor, o continente americano tem a América do Norte, a América do Sul, a América disso. A Europa tem a América do Oeste, não sei o que, não sei o que. Quando chega na parte da África, só para vocês terem uma noção, eles não falam que tem a África do Sul, que eu juro pra você, foi estudando. E sabendo que é um país, né? E sabendo que é um país. Tem a África do Sul, tem isso, tem aquilo. Eles ensinam a África como África, continente africano. A África fica no continente africano, os africanos. Os africanos quem, gente? Moçambicano, angolano, nigeriano, tudo. Cada um é um país. Pois é, exatamente isso. Mas eu percebi isso ainda mais depois que meu cunhado, moçambicano, foi pro Brasil e todo mundo perguntava, e tá na África. Aí você vê que o pessoal perguntava, tipo, de uma forma generalizando Moçambique, a África como um país. Uhum. Enfim. E eu lembro quando, voltando, quando eu fui para Moçambique, que a impressão que a gente sempre teve, inclusive algumas perguntas desnecessárias que faziam com meu cunhado, como é lá em Moçambique? Lá tem... Ele falou, igual aqui. Lá tem rua, lá tem carro, não. E aí você fica assim, gente, né? Umas perguntas que as pessoas... Mas por quê? Porque a mídia, infelizmente, a mídia só mostra uma coisa específica. Assim como quando eu fui para Moçambique, as pessoas lá acham, ou em outros países também que eu já ouvi falar, as pessoas acham que o Brasil é só Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo. Nem São Paulo falam, mas Amazonas, Rio de Janeiro e o Sul. E metralhador, coisas assim. As pessoas generalizam achando que o país é só aquilo. Assim como mostram a África, achando que é um país, e que só tem aquelas coisas que a gente vê na televisão, que é as coisas tristes, coisas, né? Quando você vai lá e você vê por trás que tem gente de tudo quanto é tipo, pessoas ricas e nananã, tem tudo. Misturas. É muito louco. Aí você fala assim, gente, você tira totalmente aquela coisa assim que você coloca. Não é nem aqui assim, não, minha filha. Aqui, ó. Sabe aquele negócio que você coloca as topeiras de burro, que é só aquilo que existe, mas não, existe um mundo muito louco em volta, muita beleza cultural, muita coisa. E é uma das épocas mais bonitas lá agora, que são as festas juninas, quermesse em São Paulo, as danças típicas, histórias de cada estado. E aqui também tem, né? Muito louco, né? E aqui também tem, mas aqui é chamado de Santos, mas lá no Brasil ele é mais focado mesmo. Mas é isso. Eu acho que é muito louco essa questão de conhecer realmente o por trás, né? Coisas que as pessoas só focam em uma coisa e você vê outros lados. Tá. Daí. O que significa sucesso para você hoje? O que significa sucesso? Você realizar seus sonhos. Realizar sonhos. Eu acho que para mim é sucesso. Não é ter coisas. Realizações. Um conselho que você daria para alguém que
tem esse sonho, né, de viajar, imigrar, como você não tinha um sonho de imigrar, você tem um sonho de viajar, né? O imigrar veio com o tempo, né? Mas esse sonho para algumas mulheres, né, sobre viajar, que conselho você daria para essa mulher, ou para esse homem, ou para quem vai te assistir? Vai, mesmo se der medo, vai. Uma frase que eu carrego comigo, que foi o que me fez vir, eu só vou saber se eu tentar. Eu não posso ficar com e se der errado, e se eu me arrepender, e se acontecer alguma coisa. O e se é muito mais dolorido do que ir e dar errado e ter que voltar. Eu não posso ter medo de dar errado e voltar para o Brasil e falar, olha, durou o que durou, deu o que deu, não consegui tal coisa. É muito melhor do que você simplesmente ficar ali parado no lugar pensando que poderia ou não acontecer e esperar a vida passar. Né? Ai, muito obrigada pela sua participação. Eu amei a tarde de hoje. Você estava morrendo de vergonha, você saiu super bem, tá? Muito obrigada, gente. Agradeço muito a todos vocês que estão nos apoiando. O Entre Nós e Vozes foi criado com muito carinho. E é pessoas como a Daiane que eu quero trazer aqui todo dia para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós e Vozes. Um beijo e até tchau.